Boa noite. A Flávia é aquele tipo de pessoa que dá logo um spoilerzinho, né? Pregação muito boa. Vou falar hoje sobre um tema que é primordial para todo cristão, como eu disse, de todas as idades. Está no primeiro banco, ele veio sentar, ó. De todas as épocas, de toda a história da igreja, até antes da igreja. Falar um pouquinho sobre oração. Como está a sua vida de oração hoje? Como você classifica, como você enumera, né? A sua vida de oração hoje de 0 a 10. Você pode falar que está mais da metade, assim, de nível, sei lá, de 24 horas no seu dia. Você pode falar que tira um tempo bom de qualidade com Deus, de oração. Ou você é daquele tipo de pessoa, como eu, muitas vezes, que prefere tirar um tempo de qualidade com a internet. Eu já me peguei muito nisso, tenho tentado me policiar, porque acaba sendo uma libertação, né, gente? Na era que a gente vive, a gente fala, eu vou viver sem um WhatsApp. É quase impossível hoje, né? Você falar que não vai ter WhatsApp, não vai ter o Message, Discord, sei lá, qualquer coisa de contato assim, é quase impossível, mas a gente precisa primeiro manter o contato com Deus, amém? Vamos ler Mateus capítulo 7? Mateus capítulo 7, a partir do 7. Amém? Diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém. Bom, como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre oração. E por muitas vezes eu fiquei me perguntando qual o propósito da oração. Para que orar? Por que orar? Em que sentido tem a oração? Pensando legal mesmo, a oração não faz sentido, né? Pensando assim, cruamente, a oração não faz um pingo de sentido. Porque a gente serve um Deus que é onisciente, a gente serve um Deus que sabe de tudo, em todas as épocas, de todas as coisas, o que vai acontecer. Toca a oração. Então, assim, pensando no lado bem carnalzinho, né? Não faz sentido a oração. E por muito tempo eu fiquei... alguém sempre pergunta para você o que é a oração. E a pergunta é errado? Óbvio que não, é mais do que certo também. Mas a gente vai perceber que a partir de hoje, a oração, ela não é só você falar com você, mas é um molde de caráter. A oração é uma moldagem de caráter. Enquanto você ora, enquanto eu oro, enquanto a igreja ora, o caráter da igreja, o caráter do cristão é mudado. Então a gente ora para uma mudança de caráter. Então esse é um dos propósitos da oração.
Quando a gente pega o exemplo de Ana, né? A gente vê que Ana começa a pedir para Deus um filho. Penina, sua rival, tem filho, que é a outra mulher do seu marido, Eucana. Tem filhos e na cabeça de Ana, aquela mulher muito mais feliz e faz muito mais feliz o seu marido do que ela. Então o que ela começa a fazer? Senhor, eu não quero ficar para trás não. Me dá um filho, eu quero filho, me dá um filho, eu quero filho, filho, começa a pedir. E Deus começa a demorar um pouquinho. Deus começa a segurar e ela começa a orar e Deus não dá, e ora e Deus não dá, e ora e Deus não dá. Ana provavelmente já tinha ouvido falar de Jacó, de Abraão, de Jacó. Tiveram mulheres estéreis, mas orou e Deus abriu a madre. Então Ana começou a orar: Senhor, você é o Deus que abre a madre. Você é o Deus que faz o impossível acontecer. Você é aquele que faz da estéril dar luz. Você é aquele que faz o cego ter vista. Você é aquele que faz o mudo falar. Você é aquele que faz o aleijado andar. Enfim, Ana deve ter feito orações lindas, maravilhosas para Deus. Mas Deus não respondeu enquanto ela não falou, não fez um pedido-chave para Deus. Chegou o momento da oração que ela falou: não, hoje é o dia da minha bênção. Ela foi, orou. A gente sabe que o sacerdote Eli olhou para ela e falou: você está ficando bêbada, larga essa embriaguez, larga esse vinho, para de beber. E ela falou: não, a tua serva está sendo sincera diante de Deus. E o que foi que ela pediu? Senhor, me dá um filho, pedido normal, mas assim que eu tiver ele, eu vou entregar ele para você. Então Deus dá o que Ana pede, porque Deus ouviu o que ele queria ouvir. Então o caráter de Ana já mudou. Ela queria um filho para ela se mostrar para alguém. Mas a partir do momento que ela fala assim: eu quero um filho para eu me mostrar para você, Deus dá o que ela pediu. Então a oração é uma mudança de caráter. Deus, assim, Ana, ela queria um filho, simplesmente um filho. Ana queria gerar, queria dar, queria mostrar para o mundo inteiro. De repente queria até dar uma educação melhor do que a Eucana dava, a Penina dava. De repente ela queria dar a melhor escola, o melhor vestido, a melhor roupa, melhor tudo. Mas ela não sabia que a vontade de Deus era ter um profeta. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. Ana queria um filho, mas Deus queria um sacerdote, e Deus queria também um juiz, o último juiz. Então, o caráter de Ana muda, a oração de Ana muda, e as coisas passam a acontecer. Então, qual é o propósito da oração? Mudança no seu e no meu caráter. Você não vai ver uma pessoa mau caráter que ora. Você pode contar no dedo, uma pessoa fofoqueira que ora, não é. Uma pessoa que xinga, que fala um monte de besteira e ora, não é. Ela pode falar o que for, mas viver uma vida de oração ela não vive. Então, o autor Richard Baxter, um amigo me chamou ali no final com a sua esposa, falou que é um dos puritanos, eu não sabia. Ele diz assim: era costume entre os partos, ou seja, o Império Parta, não dar carne às crianças pela manhã, até que vissem o suor em seu rosto. Em geral, esse modo do agir de Deus, de não deixar que seus filhos saboreiem as suas delícias, até que comecem a suar, buscando-as em oração. Você não vai ter o que quer até começar a suar, no sentido de uma oração intensa diante de Deus. Porque é a partir desse momento que o caráter do Filho de Deus é formado. Perceba que o Império Parta, ele fazia isso. Ele pegava a criança, amanhecia, criança cheia de fome, passou a noite toda dormindo, mas ele falou: não vou te dar comida agora não, vai trabalhar um pouquinho. E a criança vai, assim, criança, hoje em dia a pessoa vai ser até presa, mas enfim. A criança vai, faz alguma coisa, quando o pai vê que a criança está começando a se esforçar, então vou te dar o que comer. Imagina o caráter daquela criança. Eu preciso trabalhar, eu preciso me esforçar para receber alguma coisa. Não é um filho mimado igual a gente hoje diante de Deus: Senhor, me dá, me dá. Aí Deus fala: calma, agora não. A gente bate a perna, fala o que quer, fala mal de Deus, sai da igreja, xinga todo mundo, fala que Deus não presta, que Deus não existe, enfim.
porque a gente não tem o caráter ainda transformado. Mas Ana é um exemplo disso, de um caráter transformado. E a oração, além de moldar o caráter também, ela precisa transformar o homem por completo. O que seria isso? É um homem inteiro para Deus. É o homem inteiro, o homem completo para Deus. Não adianta eu chegar para Deus com uma palavra bonita, falando um monte de coisa bonita para Ele, com advérbios, com adjetivos, sei lá, com um monte de verbo aí no pretérito, do imperfeito, do futuro, do subjuntivo, tudo junto, e não saber o que significa. O coração nem sabe o que tu está falando, mas você falou porque ouviu alguém falar. Então Deus precisa de um homem inteiro para Ele. Deus precisa de um homem inteiro, de um coração inteiro, de uma mão inteira, de um corpo inteiro, de um intelecto inteiro para Ele. A gente percebe que a oração é gerada dentro de nós. A gente não precisa fazer uma escola de oração para saber orar. Mas a gente sabe que desde criança a gente precisa ser ensinado a orar. Em qual sentido? Primeiro a gente aprende no intelecto, para depois com o coração começar a saber o que o intelecto está pensando, para a gente entregar alguma coisa para Deus. A criança, ela não nasce sabendo, Senhor, muito obrigado por esse dia, abençoa minha família, minha mãe, não. A gente precisa fala, papai do céu, abençoa mamãe, abençoa papai. E depois ela começa a falar, não só papai do céu, mas Senhor, já reconhece como Senhor, e vai crescendo, crescendo, moldando, até conseguir entregar alguma coisa para Deus sincera. Então a oração, ela precisa ser tomada primeiro na consciência. Você tem que saber o que você está falando. Você precisa entender onde você quer chegar, por que você quer chegar lá. Não é simplesmente ajoelhar e falar um monte de coisa. O que a gente mais vê hoje são pessoas vazias com orações vazias. Pessoas que não têm nada de Deus e está julgando. Não, a gente percebe. Não que a pessoa fala, Senhor, tem que tudo acontecer, não. Mas a gente sabe. Quando a pessoa ela tem uma intimidade com Deus ou não. Som. Então a oração ela precisa ser moldada no intelecto. Por isso que Jesus ele falou em Marcos capítulo 12. Chegou um homem para ele, Senhor, qual o maior dos mandamentos? Jesus falou, você sabe, amará o Senhor, quer dizer, Jesus pergunta para o escriba, ele responde. A resposta de Jesus para o escriba. O Senhor Deus é o único Deus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ou seja, o homem completo diante de Deus. Então, qual o propósito da oração? Para que serve a oração? Para mudança de caráter, gerada no intelecto, criada no coração, para entregar alguma coisa para Deus, gerada dentro de nós. Segunda função da oração. A oração, ela é universal. Significa dizer que ela alcança qualquer lugar, qualquer pessoa, em qualquer estado, em qualquer situação. Edward Bald escreve assim, a oração é de longo alcance em sua influência. E ela é universal em seus efeitos. Afeta a todos os homens, em todos os lugares e em todas as coisas. A oração ela é universal em seus efeitos. Isso significa que não existe espaço de tempo, não existe distância para uma oração. No livro do Hernando Dias Lopes, ele conta uma experiência bem interessante de um contemporâneo nosso, o Ronaldo Lindório. Ele não sei se alguém já ouviu falar nele, ele é missionário, ele ficou uma época lá no Peru, e ele conta a história de que ele estava lá no Peru, ele largou a faculdade para ser missionário, e ele foi lá para o Peru, no meio do povo que chama Sendeiro Luminoso. O Sendeiro Luminoso, para quem não sabe,
eles são considerados terroristas pelos Estados Unidos. Eles são considerados um dos piores terroristas, uma das piores classes terroristas ali no Peru. Eles são um partido comunista, o nome é Partido Comunista do Peru, Sendero Luminoso. Então eles não podem ver um cristão pregando. E Ronaldo Lindório sabia disso. Ele sabia que se ele fosse pego pregando, se ele fosse pego falando de Jesus, falando da Bíblia, de qualquer coisa relacionada à Bíblia, ele ia ser pego e ele ia ser fuzilado. Ele ia ser morto, ele sabia. Então ele estava pregando uma vez numa igreja, ele e um amigo dele, entrou esse pessoal todo encapuzado, Sendero Luminoso, com a sua velhinha na mão, e pegou eles, botou dentro de um carro e levou, botou um capuz na cabeça deles e levou embora. Eles não sabiam onde estavam, não faziam ideia. Botaram eles de frente para um paredão. E quando eles iam começar a fuzilar, Deus tocou no coração da mãe do Ronaldo Lindório na casa dela. E a história conta, ela conta, no livro do Hernando Dias Lopes, que ela sentiu um aperto muito grande no coração dela. Eles são da igreja presbiteriana. Sentiu um aperto muito grande, e ela foi ajoelhar para orar: Senhor, se for o meu filho, liberta ele agora. Salva ele, dá escape. A mãe dele intercedeu por ele aqui no Brasil, e ele a não sei quantos quilômetros de distância. Adivinha onde a oração dela alcançou? A oração é universal. Quando eles iam começar a fuzilar, passou um carro, botou ele para dentro e sumiu com ele. Tirou ele do fuzilamento. Infelizmente, o amigo dele não resistiu, não teve esse livramento. O amigo dele já tinha morrido antes. Mas pela intercessão de uma mãe, aqui no Brasil, Deus levou essa oração quilômetros de distância para alcançar o alvo. Então a oração, ela não tem limite. A sua oração não tem quilometragem. A sua oração não é igual um carro que é contado. Chegar a tantos quilômetros, precisa fazer uma revisão e orar de novo. Não. A sua oração é de longo alcance. Ela tem influência e ela tem força, independentemente da distância que for. Daniel, no capítulo 10, Deus chega para Daniel e fala: Daniel, não tenha medo. Desde o primeiro dia que você começou a buscar entendimento e se humilhar diante de mim, as suas palavras foram ouvidas. Eu vi em resposta a elas. Daniel estava passando por um momento difícil, um tempo atrás. Ele começou a ver algumas coisas que acontecia com o povo, começou a ter visão, ele começou a interceder, mas ele tinha esquecido do que ele orou. 3 capítulos depois, Deus responde a ele: Daniel, desde a primeira oração que você fez, eu ouvi você orando. E eu tenho uma resposta para você. Eu vou fazer aquilo que você tem tanto me pedido para fazer. Às vezes, a gente esquece do que a gente orou. Mas sabe qual é o legal? Que Deus, ele não esquece do que ele ouviu. Você pode ter esquecido até do que você orou, mas Deus não esqueceu do que ele ouviu. A pessoa está a quilômetros de distância, ora. A pessoa está perto de você, mas ela você acha que não vai ser alcançada, continua orando. A sua oração tem um poder que você não consegue imaginar qual é o poder dela. A oração é de longo alcance, é como se a gente pegasse um arco e flecha, como a gente pegasse uma arma, vamos dizer, que é mais de longo alcance hoje. A gente desse um tiro, perdeu de vista. Mas se o alvo estiver lá, se você mirou no alvo, ele vai encontrar o alvo. Deus vai pegar aquele alvo, vai pegar aquela bala e vai levar até o alvo. A sua oração é como se fosse essa bala. Quando você solta, Deus pega, leva até onde é o destino final dela e bota no lugar onde deveria estar. Então a oração, ela precisa ser incessantemente falada. As orações não morrem. Os lábios de quem as proferem podem até estar fechados pela morte. O coração que sente a oração, que sentiu a oração, pode até ter parado de bater, mas as orações ganham vida diante de Deus. O coração do Pai está focadas
nelas. A sua oração, de repente a oração de alguém, a pessoa pode até ter morrido, mas a oração ela ganha vida. É por isso que é por isso que em Atos capítulo 10, versículo 4, o anjo fala para Cornélio: Cornélio, a sua oração e a sua esmola, elas viraram como se fosse um memorial diante de Deus. Sempre que Deus olha para esse memorial, Ele lembra de você e da sua oração e da sua esmola. Será que as nossas orações, elas têm virado memorial diante de Deus? Imagina a oração como não era de Cornélio. Imagina se Cornélio não fazia uma oração sincera diante de Deus. Imagina como não era aquela oração de coração entregue, de alma, espírito, tudo junto diante de Deus. A ponto do anjo falar, é um memorial diante de Deus, é porque o próprio anjo via as orações de Cornélio. Será que a nossa oração tem passado desse teto aqui? Será que a nossa oração tem passado do teto da nossa casa, do nosso quarto? Será que a nossa oração tem atingido o alvo que a gente pensa que deve ser atingido? Qual o nível da sua oração? Qual a intensidade da sua oração? Para que você ora? Por que você ora? Você ora para mostrar para as pessoas que você ora? Ou você ora para ser escutado por Deus e ser atendido por Ele? A oração ela é de longo alcance, ela não tem limite. E a partir do momento que a gente vai orando, que a gente vai entregando, a gente vai entendendo, vai se moldando ao caráter de Deus, a gente percebe que a gente também prevalece, ou precisa prevalecer na oração. Vamos ler Lucas capítulo 18, do 1 a 8. Lucas capítulo 18, versículo do 1 a 8. Diz assim: Então Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Esse é o problema, orar sempre. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, o juiz, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo ou me importunando. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, e Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Não basta a gente só orar e falar com Deus, a gente precisa prevalecer na oração. O que seria se prevalecer na oração? É como se fosse o exemplo de Jacó. No Val de Jaboque, ele atravessou o vale, atravessou o lago, mandou a família toda ele ir, e ele ficou. Quando ele foi atravessar para ir embora, apareceu um anjo. Hoje a gente entende como teofania, como se fosse o próprio Deus ali. Então, ele se encontra com Deus, e ele começa a falar, começa a conversar, bater um papo, e ele percebe que aquele homem não é um homem comum. Ele percebe que aquilo ali é Deus. E ele começa a lutar com Deus, e vai lutando, tentando prevalecer com aquele anjo ali, com Deus representado. O anjo fala: Agora eu tenho que ir embora. E fala: Não, você não vai embora enquanto eu não receber a minha bênção. Me abençoa primeiro. Um homem que prevaleceu na oração. Custou muita coisa para ele. Ele ficou manco, ficou coxo. Começou a andar mancando. Mas ele recebeu aquilo que ele queria receber de Deus. Eu não estou falando aqui que a gente precisa arrancar a bênção de Deus. Estou falando que a gente: Senhor, essa bênção é minha, me dá, pelo amor de Deus. Não é nesse sentido. É no sentido da gente: Senhor, eu sei que o Senhor quer isso para mim.
mas muitas vezes eu olho, Senhor, não vou conseguir orar o suficientemente para isso. Eu olho, Senhor, já basta, já 3 orações já na semana, eu estou cansado. O problema é que a oração, ela não exige só o nosso intelecto, ela exige o nosso corpo, o nosso físico. Você percebe que Jesus, quando estava lá no Getsêmani, ele estava numa agonia tão grande que ele começou a orar e começou a suar sangue. A oração não é simplesmente você falar e falar e falar, é você entrar numa guerra, no mundo espiritual, uma guerra que não cansa, que não para. Mas enquanto você está guerreando de joelho ali, Deus ele está ouvindo sua oração e está te dando livramento. O mundo espiritual, ele é mais real do que a gente pode imaginar. Ele é mais real do que vocês me verem aqui falando, ele é mais real do que esse microfone que eu estou segurando. O mundo real, ele acontece, e ele faz de tudo um pouco, para a gente não orar. Ele faz de tudo para a gente não parar, tirar um tempo de joelhos e orar. Ele faz de tudo, o diabo, ele faz de tudo, para a gente pegar o celular, para a gente acordar, ligar para alguém, falar qualquer coisa, ler qualquer livro que seja, menos orar. Um dia perguntaram para um homem, qual é o mais importante? É você ler a Bíblia ou você orar? E ele falou, qual é o mais importante para o pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Não existe uma vida na palavra de Deus sem oração. Não existe uma vida de oração longe da palavra de Deus. Não existe vida cristã sem os dois. E eu estou falando hoje especificamente sobre a oração. Assim como a água está para o peixe, a oração está para nós, a vida cristã. O peixe precisa tanto da água quanto a gente precisa da oração. Já viu quando a gente tira o peixe da água, como é que ele fica se debatendo? Desesperado para voltar? É assim que a nossa alma fica quando a gente deixa de orar e falar com Deus. Que sentido? Qual o sentido que tem na nossa vida cristã, se não for ter uma vida de oração com Deus? E esses dias Deus tem me cobrado muito isso, eu estou falando assim, não faz sentido. Eu sentar aqui, tocar, receber muitos elogios, e não ter vida de oração. Eu chegar aqui e falar um monte de palavra bonita, o escritor tal, não sei quem tal, o livro tal, nananã. O que adianta eu fazer isso tudo se eu não tiver uma vida de oração com Deus? Um dia perguntaram para Martinho Lutero, Martim, como é que você, parece até, parece até carioca, Martim da Vila, está amarrado, velho. Ô Lutero, assim, Lutero, perguntaram para ele, porque ele estava começando a reforma, ele estava pregando em um monte de igreja, ele era professor de universidade, ele cuidava de muita gente, era casado, tinha muita coisa para fazer, estava traduzindo a Bíblia. Então os homens perguntaram, como é que você consegue fazer isso tudo num dia? Pregar, falar, exortar e fazer as 95 teses e tudo isso. Ele falou, aí que está o segredo. Eu não faço nada disso sem antes tirar 3 horas do meu dia em oração. Meu Deus, 3 horas de oração. E quantos de nós não chega aquela mensagem no Instagram, 3 horas de utilidade? Eu peguei o meu Instagram, botei para 1h30, eu não posso passar de 1h30. O início, toda hora chegava a mensagem, eu botava ok, continuava passando. 1h30, 3 horas, 2, 3, 4, 5 horas no Instagram e oração. Nem 15 minutos a gente consegue. Como eu falei no primeiro culto, eu desafio vocês também que estão no segundo. O que é assim, uma oração sincera diante de Deus, uma oração inteira. Você com o coração inteiro diante de Deus.
por 15 a 20 minutos, ininterruptos. Não sei aqui quem já tentou fazer, mas é difícil demais. Teve um dia que estava eu, Mário e um amigo nosso, que é um dos nossos discipuladores, o Mário, e ele falou para a gente, cara, vamos tentar fazer um negócio, que eu estava lendo um livro, eu achei interessante. Vamos tentar fazer um negócio, vamos tentar cada um orar 5 minutos só louvando o nome de Deus, só engrandecendo o nome dele, sem pedir nada. 5 minutos sem pedir. Beleza. A gente ajoelhou, a gente começou, Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Evangelho. Obrigado aí, obrigado também pela minha família, obrigado pelo meu emprego. A gente foi e pegou o celular, 3 minutos. Meu Deus, faltou a palavra. Orar mais o quê? Não tem mais o que orar, 3 minutos, gente, chega. Quantos de nós não já fazemos isso? Não já fizemos isso? Quantos de nós, eu desafio você a tirar 5 minutos, e pode me mandar mensagem, não estou falando que é impossível não, estou falando que é muito difícil para mim, de repente para você é mais fácil, manda mensagem lá, 5 a 10 minutos, não sei, sem pedir nada, só agradecendo. Quando você estiver falando, bota no cronômetro, quando olhar, meu Deus, só isso, porque a gente não tem intimidade, não tem um hábito. Imagina a gente chegar diante do nosso cônjuge, imagina a gente chegar diante da Daniela, minha esposa linda, maravilhosa, canta demais. Eu nem gosto muito, graças a Deus. E imagina eu chegar a semana inteira, oi, tudo bom, como é que foi esse dia? Foi bem, legal, valeu. Ah, valeu, muito obrigado, botou minha mamita, muito obrigado, tá? Valeu. Sem intimidade, isso não existe. Eu prego para você, eu estou falando para mim, obviamente. A gente tem o péssimo hábito de falar com tudo e com todos, menos com Deus. E muitos de nós somos enganados. Muitos de nós somos enganados, tipo assim, eu não preciso ajoelhar para orar, não preciso tirar um tempo de oração. Eu estou o dia inteiro orando, falando com Deus. Já ouvi muito isso, perdi as contas. Muita gente falando, o dia inteiro falando com Deus, eu bate-papo, e aí Deus, beleza? Tem gente que ainda, tem gente que ainda fala assim, minha conversa com Deus é igual amigo, é igual o parceiro. E aí, beleza? Tranquilão? Tranquilo, valeu. Aí eu falo, pô, maneiro. Maneiro, show. Aí tu olha bem, é assim? Não é assim. Estou falando, tipo assim, não pode orar, não pode. A gente se engana, a gente fala conosco mesmo, a gente está achando que está falando com Deus. Às vezes estou falando, pô, cara, acho que eu vou para lá. Vou para lá, maneiro. Você convenceu disso. E quanta gente não chega para a gente aqui e fala, cara, eu estava pensando esses dias, e Deus está falando muito comigo sobre isso, e é interessante que fala, aí a gente fala, é engraçado que, às vezes Deus falou comigo, aí fala, e Deus me fez a pergunta que eu fiquei pensando, por que será que quando você faz isso, aquilo outro, não sei o que lá? Nossa, intimidade? Gente, eu não estou duvidando de intimidade, estou falando que eu aprendi um ditado, assim, já é antigo, mas eu aprendi com a minha esposa. Cachorro que late muito, não morde. E quantos de nós temos perdido muito tempo da nossa vida, do nosso dia, sem tirar um tempo de intimidade, um tempo de qualidade? A gente precisa criar força dentro de nós, a gente precisa orar mesmo sem vontade de orar. Uma coisa que eu tenho aprendido, fala, mas eu não tenho vontade de orar, o que eu mas eu não tenho vontade, então faça. Como que eu vou aprender a orar se eu não oro?
Como que eu vou aprender a ter intimidade com Deus se eu não falo com Deus? Como que eu vou aprender a ouvir Deus se eu não paro para ouvir Deus? Uma coisa que eu tenho tentado também, botar isso na minha vida em prática, é difícil, mas eu tenho tentado. Eu falo, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, saio. Não parou um segundo para ver se Deus quer te responder alguma coisa? A mania de só falar e não parar para ouvir. Nós precisamos também ser fortalecidos na oração. 1 Samuel, capítulo 30. Davi e os seus guerreiros, eles foram para uma batalha. Eles foram, deixaram as mulheres, deixaram os filhos, deixaram todo mundo em casa, em Ziclag. Quando eles foram, venceram a batalha, voltaram. Quando chegaram em casa, os filhos, as mulheres, já tinham sido todos levados cativos, como prisioneiros. Mas a Bíblia fala que eles chegam lá, começam a chorar demais, choram. Eles choram até não ter mais força. Eles começam a se pedir, Senhor, por quê? E a Bíblia fala que eles começam até a conspirar contra Davi. Eles começam a ter um monte de coisa. E a Bíblia fala que Davi também ora junto com eles, chora junto com eles. Mas Davi faz alguma coisa diferente. A Bíblia fala que Davi se fortaleceu no Senhor, se dobrou diante do Senhor e falou, Senhor, eu tenho que seguir eles, se eu seguir eles eu vou alcançá-los? Deus falou, vai, pode seguir que você vai alcançá-los. Imagina se Davi passa o tempo inteiro nessa melancolia. Meu Deus, por que você deixou acontecer isso? E não sei o quê, e você não é fiel, eu fui obedecer você, mas... É igual com os discípulos. Jesus falou, atravesse para o outro lado. E eles foram, Jesus no barco, dormindo. No meio do caminho começa a acontecer um monte de coisa. Começa a dar tudo errado. Eles foram inteligentes, eles oraram. Falaram com Jesus, Jesus, acorda, está acontecendo um negócio aqui. O que foi? Está tudo acontecendo, o mar está revolto, o vento está muito forte. Jesus, calma, aquieta, e tudo voltou ao normal. Precisamos nos fortalecer na oração. Um espírito fortalecido, uma mente fortalecida, caráter transformado, um cristão forte, que por mais que passe as dificuldades da vida, ele sabe em quem ele tem crido. Os maiores avivamentos que aconteceu na história foram todos gerados a partir da oração. Os maiores homens pregadores do mundo, da história, foram gerados através da oração. A história conta sobre Spurgeon, chamado o príncipe dos pregadores, o maior dos pregadores, príncipe dos pregadores depois de Paulo. A história conta que Spurgeon ele era tão íntimo de Deus, mas tão íntimo de Deus, que os amigos dele achavam estranho, mas era ele era assim. Enquanto ele estava rindo com você, do nada ele entrava na oração e falava com Deus. Imagina, Patrick contou uma piada. A gente está rindo aqui, Senhor, muito obrigado pela vida do Patrick, Pai, isso é tremendo, muito obrigado. Hoje, se fosse hoje, a gente ia falar, estranho, tá maluco? Que não consegue diferenciar, não, aqui é brincadeira, oração é depois. Mas para ele, Deus era tão perto dele, tão íntimo dele, que para ele, estar com os amigos ou estar com Deus era a mesma coisa. Não comparando, óbvio, Deus e seus amigos. Mas para ele, estar no ambiente com os amigos era a mesma coisa que estar no ambiente com Deus. E Deus estava ali do lado dele, falando com ele. O homem que converteu mais de centenas de pessoas, viajava o mundo inteiro para ver aquele homem pregar. E quando via o que saía da boca dele, o coração tremia, tudo mudava e todo mundo saía arrependido dali. Tudo gerado na oração. E o que dizer de John Wesley? A sua mãe ela sozinha, tirava 1 hora por dia, deixava os seus 8 filhos, se eu não me engano, 8, 7 filhos, deixava todo mundo em casa sozinho, e ela se trancava no quarto para orar.
E tinha a hora da oração com o filho, tinha a hora da oração do filho sozinho, tinha a oração do culto com todo mundo. O que a gente tem ensinado hoje para os nossos filhos? Quer dizer, para os seus, que eu não tenho ainda. Esse foi, meu Deus, foi profecia não. E não, esse é ato falha, é diferente. Imagina como não foi criado aquele homem, aquela família. John Wesley, responsável pelo avivamento na Inglaterra e na Europa. Um homem que tinha a sua vida pautada na oração. Ele sabia que não poderia sair de casa sem antes tirar pelo menos 1, 2 horas de oração. E o que dizer de Jonathan Edwards? Um pregador que tirou horas de jejum, de oração. Ele já tinha uma vida, mas teve um dia que ele tirou diferente. Começou a pregar sobre o tema pecadores na mão de um Deus irado. Ele começou a pregar e falar pelo poder do Espírito Santo. As pessoas se agarravam nas pilastras, porque elas tinham a sensação de que a terra estava se abrindo, elas estavam caindo no inferno por causa do pecado delas. O que dizer desses homens? De Martinho Lutero, como eu disse. O que dizer dos puritanos? O que dizer dos moráveis? O que dizer desses homens? O que dizer de Daniel? O rei chegou para ele e falou: Daniel, a partir de hoje é decretado, ninguém pode invocar o nome de outro Deus, é proibido. A Bíblia fala, e Daniel fez o que fazia de costume, foi para casa orar. 3 vezes ao dia, se ajoelhava de frente para Jerusalém e orava. 3 vezes ao dia. Um homem que não tinha diferença, se um rei mandou, se um homem mandou, se alguém está com arma na cabeça dele, se vão botar ele na cova do leão, se vão botar ele na fornalha, não importa. Eu preciso manter minha intimidade com Deus, eu preciso ser fortalecido na oração. O louvor pode subir. O que dizer de Sansão? O homem que foi separado por Deus para ter uma força diferente. Um homem que tinha algo que ninguém nunca teve na história. Uma força descomunal, uma força que ninguém conseguia. Uma força que, com uma queixada de boi, ele matou centenas de homens. No último momento da vida dele, ele faz uma oração. Ele fala: Senhor, mais uma vez me dá aquela força que eu tinha antes. Ele estava sem força e cego, igual muita gente que está aqui hoje. Muita gente que já foi forte em Deus, mas hoje está totalmente vencido pelo pecado, pelo cansaço, está totalmente vencido pelas adversidades da vida. Você não consegue ter mais força para orar. Você não consegue ter mais força para enxergar à frente. Você não consegue ver alguma coisa acontecendo mais. Mas Sansão fez uma oração e Deus deu para ele algo diferente. E na sua morte ele matou mais homens do que na sua vida inteira, por causa de uma oração. O que dizer do rei Ezequias? Que Deus falou para ele: ó, Isaías, chega para ele e fala para ele arrumar a casa dele que vai morrer. Mas o homem que prevaleceu na oração, o homem que era fortalecido na oração: Senhor, vê tudo que eu já fiz, olha como eu botei o teu povo no trilho, olha tudo que eu já passei. O caráter dele começa a ser mudado, ele começa a orar de uma forma diferente, e Deus, ele faz alguma coisa que já tinha falado que não iria acontecer, mas Deus faz acontecer. Deus não muda, mas a sua oração pode mudar a sua circunstância. Ezequias, homem totalmente fortalecido em Deus, quando chegou uma afronta de Senaqueribe, ele pegou aquela carta que recebeu. É bem provável que ele não tenha nem lido direito. Ele leu assim mais ou menos: Senhor, olha o que me mandaram. Deus falou: Ezequias, fica tranquilo, essa peleja aí você não vai ter que pelejar, ela é minha. Perceba que
O rei de Senaqueribe pegou e deu direto para ele e falou: ó, eu quero lutar com você, eu vou te saquear, não existe Deus que me sustente. Aí Ezequias falou: Senhor, toma essa guerra aqui para você. Ele falou: pode deixar que essa guerra é minha. O homem que prevaleceu na oração, vamos ficar de pé? E o que dizer de Jesus? Ah, Jesus querido. Ah, Jesus querido. O que dizer de Jesus, que quando estava no Getsemane, ele estava angustiado demais, muito angustiado, a ponto de suar sangue. Ele falou, chamou 3 amigos mais íntimos: fica aqui comigo, peleja essa peleja aqui comigo, vamos lutar comigo. Ele falou: deixa eu me retirar só um minutinho para orar. Vai. Quando ele volta, a Bíblia fala que depois de 1 hora, ele ficou 1 hora orando, falando com o Pai. Vocês não podem vigiar comigo, já estão dormindo. Eu vou orar de novo. Jesus vai lá, volta. Depois de um tempo, vocês não conseguem orar? Jesus volta pela 3ª vez e ora. Aquela oração que ninguém pode explicar. Sabe aquela oração inexprimível? Que só o Espírito Santo sabe pegar as suas lágrimas, enxugar e botar cada frase que você quis falar com ela. Sabe qual a importância da gente chorar quando falta palavra? Sabe qual a importância de sair lágrimas nos olhos quando faltam as palavras? Aleluia! É porque dentro de cada gota de lágrima existe uma frase que só Deus sabe ler. Existem algumas coisas que a gente não vai conseguir falar de jeito nenhum, mas experimenta deixar cair uma lágrima do seu olho para você ver. O Espírito Santo pega aquilo, traduz tudo para Deus e fala: é isso que Ele quer falar. E Jesus, Ele ora, Ele tem aquele momento de intimidade ímpar com Deus. Aquela agonia agora vai embora. Jesus passa por Pilatos, passa por Herodes, Jesus passa pela cruz, Jesus passa pelos açoites, Jesus passa pelos cuspes, Jesus passa pelos xingamentos, Jesus passa pelos olhares. Jesus, ele estava tão tranquilo depois de uma oração, que ele viu aquelas mulheres chorando e falou: por que vocês estão chorando? Não chora por mim não, chora por vocês. Uma oração fez Jesus se levantar do momento de maior agonia para o momento de maior glória da vida dele. Qual o tipo de oração que você precisa fazer hoje? De onde você precisa sair e onde você precisa chegar? É bem capaz da sua intimidade, é bem capaz do seu problema, é bem capaz da sua bênção estar a uma oração de distância. De repente tem só uma oração para você alcançar que você está pedindo, mas você não ora de jeito nenhum. Que coração duro é esse? O Espírito Santo vai amolar seu coração hoje. Ouvi o meu Senhor.